Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai dar um andamento com nossas aulas de Química e na aula de hoje a gente vai entrar no assunto de funções inorgânicas, beleza? A parte de funções inorgânicas é a parte que engloba as 4 principais funções da química inorgânica, que são as funções de ácido, base, sais e óxidos. São essas as 4 principais funções inorgânicas e são as funções que a gente estuda. Antes de entrar nessa parte no conteúdo de funções inorgânicas, a gente tem que rever algumas teorias, algumas definições que são muito importantes para a gente poder entender depois a parte de funções. Primeiro, a gente tem que entender essa parte de a teoria da dissociação iônica de Arrhenius. Arrhenius, ele foi um químico sueco que ele foi muito importante nessa parte da definição de ácidos e bases, que a gente vai estudar a definição de ácidos e bases de Arrhenius hoje também. Mas antes, a teoria da dissociação iônica de Arrhenius, ela diz que quando uma solução ela produz íons quando dissolvida em água, essa solução é capaz de conduzir corrente elétrica. Então, o que explica a condução de corrente elétrica de uma solução é justamente a capacidade de formar esses íons. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Aqui eu tenho um quadro ilustrando uma solução de açúcar em água. Então, nesse primeiro quadro foi diluído açúcar em água. O que aconteceu? Eles tentaram ligar essa lâmpada através de um circuito conectado a essa solução e essa lâmpada não foi acesa. Por quê? Porque o açúcar é uma substância molecular. E, por ser uma substância molecular, o açúcar ele não produz íons quando dissolvido em água. Ele produz moléculas. Essas moléculas elas não são capazes de conduzir a corrente elétrica. Então, essa substância, essa solução é chamada de solução não eletrolítica. Então, a solução não eletrolítica é uma solução que não conduz corrente elétrica quando dissolvida em água. Já uma solução eletrolítica é o contrário, é uma solução que vai conduzir a corrente elétrica quando dissolvida em água. Então, quando a gente dissolver uma substância em água e ela produzir íons, os íons eles vão ser capazes de produzir a corrente elétrica, de conduzir a corrente elétrica. Por que os íons têm essa capacidade? Porque os íons eles têm cargas. Íons são elementos com carga positiva e carga negativa. Essas cargas elas são capazes de conduzir a corrente elétrica e acender a lâmpada nesse circuito aqui, como eu trouxe de exemplo, beleza? Então, uma solução eletrolítica é a solução que conduz corrente elétrica. Por que essa solução conduz corrente elétrica? Porque ela produz íons. Uma solução não eletrolítica é uma solução que não conduz corrente elétrica. Ela é uma substância que forma moléculas quando dissolvida em água. E essas moléculas não são capazes de conduzir a corrente elétrica. Então eu estava dizendo que quando uma solução produz íons, ela consegue conduzir a corrente elétrica. Quando uma solução ela produz moléculas, quando dissolvida em água, ela não conduz corrente elétrica. Primeiro, antes da gente ver essa parte de substância molecular e substância iônica. Como que eu consigo diferenciar uma substância molecular de uma substância iônica? É bem simples. Uma substância molecular é uma substância formada por ligação covalente. Então, substância. Quando a gente vê uma molécula que realiza a ligação covalente, essa molécula, essa substância, ela vai ser uma substância molecular. Quando a gente vê uma molécula que possui ligação iônica, essa substância vai ser uma substância iônica. Por quê? Porque essa ligação é formada por 2 íons. Então, esses íons, quando são dissolvidos em água, eles se separam, conduzindo a corrente elétrica. Beleza? Então, essa é a diferença entre os dois, entre uma substância molecular e uma substância iônica. A substância molecular é formada por ligações covalentes, substância iônica formada por ligações iônicas. Beleza? Agora, uma substância molecular. Quando dissolvida em corrente elétrica, pode acontecer 2 situações. Quando dissolvida em água, perdão.
Quando uma substância molecular é dissolvida em água, podem acontecer duas situações. Primeira, essa substância ela vai produzir moléculas. Ela vai produzir moléculas na água e não vai conduzir a corrente elétrica. E foi o primeiro caso que a gente viu lá no slide anterior, ó, que é o caso aqui da lâmpada. O açúcar é uma substância molecular, que é a sacarose, e ela não produz íons quando dissolvida em água. O segundo caso da substância molecular é uma substância que produz corrente elétrica, que ela produz íons quando dissolvida em água. Esse é um exemplo ó, do HCl. HCl é uma substância molecular. Eles são formados por ligação covalente. Mas, quando o HCl é dissolvido em água, ele produz os íons H+, e Cl-. Então, ele produz esses íons que são capazes de conduzir a corrente elétrica. Então, quando uma substância molecular produz íons, essa solução, esse fenômeno é chamado de ionização. Então, quando uma substância molecular é dissolvida em água e produz íons, esse fenômeno é chamado de ionização, beleza? Então, nem toda substância molecular ela produz íons. As substâncias moleculares elas podem ser eletrolíticas ou elas podem ser não eletrolíticas. Então, podem existir esses dois casos para substâncias moleculares. Já no caso da substância iônica, só existe um caso. Toda substância iônica vai produzir íons. Então, não existe nenhuma substância iônica que não vá produzir íons quando dissolvida em água. Então, quando a gente dissolve uma substância iônica, por exemplo, o NaCl, que é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é uma substância iônica. Quando dissolvido em água, ele produz os íons Na+, e Cl-. Então, toda substância iônica, quando dissolvida em água, ela vai produzir íons, e esse fenômeno é chamado de dissociação iônica. Beleza? Então essa é a principal diferença. Essa é a definição da ionização e da dissociação iônica. Ionização, substância molecular que produz íons quando dissolvida em água. Dissociação iônica, substância iônica quando é dissolvida em água. E é sempre bom a gente lembrar desses dois exemplos que eu dei. Toda substância iônica conduz corrente elétrica. Nem toda substância molecular conduz corrente elétrica. Beleza? Então vamos só resolver esse exercício aqui para a gente praticar isso que a gente viu agora. Um exercício da Unicamp. Água pura é um mau condutor de corrente elétrica. O ácido sulfúrico puro, H2SO4, também é um mau condutor. Explique o fato de uma solução diluída de ácido sulfúrico em água ser boa condutora de corrente elétrica. Então o exercício fala que a água, somente a água, H2O, ela não conduz corrente elétrica. E o exercício fala que também o H2SO4 ele não conduz corrente elétrica quando puro. Mas e se eu dissolver o H2SO4 em água? Quando eu dissolvo o H2SO4 em água, ele vai produzir íons H+, e íons SO4 2-. Então, justamente por causa disso, que quando o ácido sulfúrico é diluído em água, ele conduz corrente elétrica, justamente por causa da produção de íons. O ácido sulfúrico é uma substância molecular e quando dissolvido em água, ele vai produzir íons, ele vai sofrer ionização. Então é justamente por causa disso que o H2SO4, quando dissolvido em água, ele é um bom condutor de corrente elétrica. Beleza? Então, agora sim a gente vai entrar na teoria de Arrhenius, que é a teoria da definição de ácido e definição de base, segundo Arrhenius. Então, Arrhenius ele foi um químico sueco, como eu disse, que ele criou a teoria da dissociação iônica e ele criou as definições de ácido e base. Então, o que é um ácido segundo Arrhenius? Um ácido vai ser toda substância que, quando for diluída em solução aquosa, vai liberar somente como íons positivos o H+. Então, toda substância que eu diluir em solução aquosa e liberar como cátion somente H+, vai ser um ácido segundo Arrhenius.
Então, se eu pegar lá, por exemplo, o HCl, peguei o HCl, diluí em água, o que o HCl vai produzir quando for diluído em água? Íons H+, e Cl-. Um único íon positivo que o HCl produz em água é o H+. Então, o HCl é um ácido de Arrhenius. Olha aqui o exercício anterior que a gente fez. Ó. H2SO4, quando diluído em água, ele produziu como íon positivo H+. Então, H2SO4 também é um ácido de Arrhenius. Beleza? Então, essa é a definição de ácido segundo Arrhenius. Toda substância que diluída em água tende a produzir íons H+, somente como íons H+, somente como íons positivo o H+. Isso é a definição de ácido segundo Arrhenius. A definição de base segundo Arrhenius é bem parecida. A base vai ser toda substância que, quando for diluída em solução aquosa, ela vai liberar como íons negativos somente o OH-. Então, toda substância que eu diluir em solução aquosa e produzir como íons positivos somente OH- é considerada como base. Beleza? Nossa aula de hoje, pessoal, vai ser bem curtinha. A gente vai ver só essa definição de Arrhenius e a parte da dissociação iônica, a teoria da dissociação iônica de Arrhenius. Na nossa próxima aula, a gente vai se aprofundar na classificação de ácidos e bases, beleza? A gente vai ver a nomenclatura dos ácidos e das bases e a gente vai ver todas as definições dessas duas espécies, dessas duas funções inorgânicas, beleza? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Boa semana para todo mundo e tchau, tchau.